Apocalipse 1, no verso 9, e diz assim a palavra do nosso Deus: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O sermão que eu vos quero pregar nessa tarde chama-se o trauma do isolamento. Meus irmãos, há isolamentos que podem trazer cura, que podem nos aproximar de Deus e também das pessoas, e há isolamentos que podem causar danos, que podem causar feridas. E em ambas as circunstâncias, Jesus é a resposta para trazer paz ao nosso coração. Ele venceu o maior isolamento na cruz para restaurar a nossa comunhão com Deus e também a nossa comunhão com a igreja. Basicamente é isso que eu vos quero pregar nessa tarde, mas para isso nós precisamos da presença do Espírito a abençoar não somente aquilo que eu irei falar, mas também abrir os nossos corações e também os nossos ouvidos. Por isso vamos orar nessa hora. Pai do céu, nós te louvamos, porque tu tens sido bom conosco, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom. Isso diz a respeito a quem tu és e não aquilo que nós somos capazes de fazer. Por isso nós te louvamos, ó Deus. Nessa hora te pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos e o nosso entendimento, Deus, para escutar a tua palavra, Deus. Deus, me usa como um servo falho que sou, mas faça, Deus, um milagre através de mim, ó Deus. É isso que eu te peço. Que o Senhor possa abençoar esse momento que teremos, ó Deus, e que possamos ver frutos, ó Deus, na nossa vida. É no nome do teu Filho Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos a estudar de forma sistemática alguns traumas que encontramos no Novo Testamento. E a figura de João, ela sempre esteve englobada quando nós vamos atrás de alguns traumas que os cristãos já viveram. Então nós já passamos por diversos traumas. O trauma do suicídio, o trauma das expectativas frustradas, os traumas das inimizades, vários traumas. À medida que nós olhamos para o exemplo desses nossos irmãos e nós aplicamos a nossa vida, como nós vivemos isso em igreja. E pelo menos 3 motivos, quando nós pensamos na figura específica do apóstolo João, eu tive a oportunidade de escolher entre esses 3 motivos. O primeiro motivo que nós poderíamos escolher João para tratar de algum trauma é porque João foi o único discípulo, por exemplo, que esteve com Jesus na cruz. Todos os outros foram embora. E a tradição lê-se que o Jesus encomendou até mesmo Maria para ficar sobre os domínios e os cuidados de João, para que João pudesse consolá-la e cuidar dela nesse tempo. Um outro motivo, como nós bem sabemos, João ele era daquele círculo mais próximo com Jesus. Quem eram os outros, meus irmãos? Pedro e Tiago. Imagina você ter um círculo mais próximo e todos esses seus amigos serem perseguidos e mortos. Será que isso geraria algum trauma? Com certeza. João, ele esteve vivo. João, ele é o último apóstolo a morrer. Então, ele esteve não presente em cada morte, mas ele esteve ali a saber que os seus companheiros próximos estavam sendo mortos através da perseguição. E um último motivo é a questão da sua prisão na ilha de Patmos. Ou seja, João ele foi perseguido e retirado da sua comunidade de fé. Desses 3, eu escolhi esse último, para tratarmos acerca do isolamento,
aquilo que nós vivemos e como nós vamos observar esse homem isolado, nós queremos aplicar isso na nossa vida. Desses motivos, eu penso que o trauma de isolamento seja um assunto importante e queria, para que pudéssemos abordar, por pelo menos duas razões. Após a pandemia, muitos cristãos enganjaram-se a viver a sua fé de forma separada e de forma virtual. Após a pandemia, houve uma mudança na forma como as pessoas estão vivendo a sua fé. Então, esse é um dos motivos. Por outro lado, como cristãos, muitas vezes o isolamento é um instrumento de Deus para nos fazer crescer na sua presença. E não somente crescer na presença do Senhor, mas crescer nos relacionamentos uns com os outros. Dito isso, eu te pretendo mostrar duas faces do isolamento. Um isolamento que traz cura, e esse geralmente é direcionado por Deus e pela igreja, e um isolamento que te fere cada vez mais. Geralmente, esse isolamento é quando nós vivemos ele circunstanciados por motivos humanos. E essas circunstâncias humanas, elas podem gerar trauma, ao passo que o isolamento de Deus, o isolamento produzido por Deus, é uma escola de crescimento e maturidade espiritual. Veja no verso 9, vamos lá, coloque os olhos no verso 9. Aqui há pelo menos dois elementos que nós iremos observar. O verso 9 é uma espécie de índice para que possamos ler todo o livro de Apocalipse, porque tem dois elementos que formam a estrutura do livro. A tribulação, olha aí que o apóstolo João, ele cita a tribulação, ou seja, companheiro vosso na aflição, que caracteriza-se nas provações, perseguições e juízos, e essa geralmente vai do capítulo 6 ao capítulo 16, e o outro elemento é o reino, a vitória de Cristo e o reinado dos santos, que vai do capítulo 19 ao capítulo 22. E há um outro elemento que ele perpassa por todas as Escrituras, que também é muito presente, principalmente quando o povo do Senhor está a sofrer, que é a perseverança. E ela aparece aqui como uma resposta diante do drama encontrado no Apocalipse. Vocês sabem que geralmente eu sempre gosto de falar acerca do drama da doutrina, que não é uma expressão minha, mas é uma expressão de um teólogo chamado Kevin Van Hooser. Ele usa para falar desse drama que é o Evangelho, que vai falando dessas ações, e no livro de Apocalipse é ainda mais visível, porque é uma literatura apocalíptica. Então já tem no seu gênero literário algumas expressões e alguns elementos que fazem ser ainda mais dramático. Então nós temos dois elementos, a tribulação, o reino e agora a perseverança, que não só acontece no livro de Apocalipse, mas é algo que vem em todas as Escrituras, falando que isso seria uma resposta diante da tribulação e diante da espera do regresso do nosso Senhor. E o verso 9 antecipa, então, esses três eixos narrativos e espirituais do livro. Veja no capítulo no 9, como o apóstolo João, ele se coloca diante da sua audiência. Ele diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. João, ele se desliga de todas as suas prerrogativas como apóstolo que ele era. Ele aqui está a se compadecer de forma a se colocar na mesma posição que os seus leitores. Toda vez quando nós vamos estudar a Bíblia, nós temos o hábito de ler vários
comentários bíblicos, e todos os 5 comentários bíblicos que li, todos eles comparavam João com o profeta Ezequiel, que saiu de onde estava e foi até aonde o povo de Israel estava exilado, para vivenciar aquilo que o povo estava a viver. Então, os comentaristas falam que João, ele se coloca na mesma posição, ele está a vivenciar o mesmo sofrimento que a igreja naquela altura estava a viver. João, o exilado, ele mostra-nos então, mesmo que em meio ao trauma do isolamento, aquele trauma que ele estava vivendo, nós podemos continuar unidos à nossa comunidade. E ele faz isso porque ele se coloca no mesmo lugar da comunidade que ele pertencia, vivenciando as mesmas coisas e ligado a elas. Quem é que recorda quando João e Tiago, Pedro e João estava preso e tinha uma igreja a orar por eles ao ponto deles serem libertos? Aqui acontece só que de um outro jeito, porque se lá eles oraram e eles estavam ligados através da oração, João está ligado até mesmo pelas circunstâncias. Ele está ligado pelas circunstâncias com a sua comunidade de fé. E nós podemos observar, e nós iremos observar agora, como exemplo de João a partir da tribulação que ele estava a viver, e o outro exemplo quando ele fala do reino, isso pode nos ajudar a quebrar essa tendência que nós temos de nos isolarmos. Então, reparem lá, o primeiro elemento que ele fala é acerca da aflição. Algumas traduções usam a palavra tribulação, e a tribulação é um assunto que caracteriza grande parte do livro de Apocalipse, pelo menos 10 capítulos. A aflição se vê por meio dos conflitos, por meio da perseguição, das pressões espirituais, e embora João estivesse passando na pele de forma física, porque os comentaristas vão dizer que a prisão em Pátimo em específico, eles eram não somente forçados ao trabalho pesado, mas como eles apanhavam muito, não tinham alimentação e muito menos tinham roupas para se vestir. E para quem não sabe, a ilha de Patmos é como se fosse... Eu fui fotografar alguns dias atrás uma moradia que é perto de uma praia que caracteriza muito a ilha de Patmos nesse sentido, que é em forma de lua, é São Martinho do Porto. E eu fiquei impressionado porque à medida que eu estava estudando Apocalipse e vendo como os comentaristas descreviam a realidade daquela prisão, eu fui fotografar aquele lugar e vi como que era parecido nesse sentido, e a prisão em si, ele ficava num forte no centro da ilha, então ali por isso que nós temos praticamente quase 50 citações só falando do mar no livro de Apocalipse, porque à medida que ele ia vivenciando aquilo, podendo olhar o mar, mas não podendo desfrutar da liberdade, ele ia citando isso também no Apocalipse. Então nós vemos que João passou por isso. Então a aflição, ele era vivido dessa maneira em específico por João, mas os crentes daquela época, eles passavam por um linchamento moral e pressões através da cultura. Então aqui há ambos meios de sofrimento que nós podemos encontrar na vida cristã em si, porque seguir a Cristo envolve conflitos, pressões espirituais e até mesmo perdas sociais. Quem que já perdeu alguma coisa por seguir a Cristo? Levantem as mãozinhas, meus irmãos. Eu tenho certeza que todos já perderam algo por servir a Cristo. E assim como João sofreu, a igreja também enfrenta algumas limitações e aflições que não podem ser evitadas. Por que não podem ser evitadas o sofrimento dentro da igreja, meus irmãos? Porque faz parte do caminho. E nós não queremos olhar para a aflição com alguma penúria, mas nós queremos olhar com coragem e fé, porque o nosso próprio Senhor vivenciou isso. Mas João, ele vê em Cristo em todas as circunstâncias. Coloco vossos olhos a partir do verso 12.
E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Mesmo em sofrimento, João conseguia ver Cristo presente através do sofrimento, meus irmãos. E essa passagem ecoa Daniel 7:13, que fala do Filho do Homem que vem com autoridade celestial. Ou seja, o Cristo glorificado, ele não é apenas um companheiro na nossa dor, ele é soberano sobre ela, nada pode fugir do controle de Deus. Por isso que quando nós vivenciamos o sofrimento nesse sentido, nós podemos olhar para Cristo, que Ele é a nossa esperança. É no isolamento e na tristeza que João recebe uma revelação mais profunda de Cristo. Da mesma forma, Deus pode transformar as nossas aflições em um lugar de encontro com Ele, mas, sobretudo, o encontro com os nossos irmãos na igreja, que é por meio da igreja que o reino se manifesta. E João entende o sofrimento não como um acidente, meus irmãos, mas como um componente que acompanha a manifestação do reino de Deus. E é justamente esse é o segundo elemento que aparece no livro de Apocalipse, o reino de Deus. A igreja é a manifestação do reino de Deus e é nela que nós podemos confiar. É por isso que quando uma pessoa que sofre, ela busca o isolamento, ela está buscando respostas no lugar equivocado. Porque a igreja é a manifestação do reino de Deus. E é através da igreja que Cristo se manifesta. A igreja não é uma criação dos homens, meus irmãos. A igreja é uma criação divina. Ela ecoa o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja é isso, a igreja não é um ajuntamento de pessoas que decidem ficar juntos sem um motivo que as ligam. Por exemplo, o pastor Felipe e o pastor Tiago não decidiram numa certa semana, olha, nós vamos plantar uma igreja, porque essa não é criação deles. Essa igreja acontece porque ela revela algo mais profundo, algo mais grande, e ainda que todos nós vaiamos embora, ainda assim a igreja permanece no sentido que a igreja é uma criação de Deus e não dos homens. É por isso que nós devemos nos espantar quando nós conhecemos pessoas que se vão da igreja por motivos fúteis. E eu sei que nós, enquanto igreja, ainda que nós tenhamos 2 anos apenas, estamos ainda como uma missão e caminhando, eu sei que vocês já presenciaram momentos difíceis no relacionamento uns com os outros, que os fizeram tentar ir embora, se isolar. E por que nós permanecemos, ainda que as circunstâncias estão difíceis? Porque a igreja reflete o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito. Nós não criamos isso, meus irmãos. E João entende que o seu isolamento está integrado a um plano divino. Quando está preso, João sofre porque o reino avança e isso dá propósito ao seu isolamento. E aqui há um contraste muito grande com pessoas que se isolam e vão embora da igreja buscando um isolamento por motivos fúteis. João, mesmo isolado, sabia que o seu isolamento tinha um propósito. E esse propósito era o avanço do reino. Muitos cristãos hoje se isolam não por fidelidade, meus irmãos, mas por feridas, por orgulho, por medo e principalmente por falta de arrependimento. Há muitos cristãos que estão saindo do seio do convívio da igreja por conta de pecado.
e não é por conta de outras circunstâncias, porque não quer se arrepender, não quer tratar o seu problema. E isso é mal perante os olhos do Senhor, porque o relacionamento da igreja reflete no relacionamento da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso mostra, meus irmãos, que nem todo isolamento é espiritual. Alguns são apenas consequências do pecado não tratado, e nós precisamos estar atentos. Nós víamos Jesus se isolar ao buscar o Pai. E ainda no jardim do Getsemane, Jesus se isolou e sofreu ao mesmo tempo na presença do Pai, juntando esses dois elementos de sofrimento e de isolamento para receber mais do Pai. Não é isso que nós queremos como igreja fazer ao ponto de nós nos isolarmos. Há momentos que nós precisamos nos retirar, buscar a presença do Pai, mas sempre essa busca pela presença do Pai, ela tem que se refletir no relacionamento que nós temos uns com os outros. Sem isso, nosso isolamento é de balde, como o pastor Felipe falou. Sem isso, nosso isolamento é em vão. E eu sei que muitas pessoas, o nominalismo na igreja está crescendo muito. Pessoas que preferem viver a sua vida isolada, privada, porque acham que não precisam da igreja, como se a igreja fosse uma invenção do homem. Mas não, meus irmãos. O homem não seria capaz de pensar em algo tão perfeito como a igreja é, ainda que tenha homens pecadores dentro dela. Nenhum homem mais esperto poderia pensar na multiforme de graça do Senhor sendo vivida em comunidade, assim que a palavra fala que é a igreja, a multiforme graça do Senhor. E essa palavra multiforme, quando nós buscamos ela no grego, está falando de um pano, um tecido muito raro, com diversas cores, mostrando a diversidade dentro da igreja. O homem não seria capaz de pensar nisso. O homem não seria capaz de promover isso sem com que ela emanasse do próprio Deus, do próprio Filho e do próprio Espírito. A tribulação de João o aproximou de Deus e aproximou da igreja. O isolamento promovido pelo pecado, não confesso, ele produz cada vez mais afastamento. Nós não estamos falando apenas afastamento de corpo, nós estamos falando principalmente de afastamento espiritual e afastamento do coração. Quando nós deixamos a presença do Senhor e a presença da igreja, nós vamos cada vez mais tendo um coração duro para com as pessoas à nossa volta. Quantos de vocês já tiveram, meus irmãos? Irmãos que estavam na presença e vocês eram super próximos. E essa pessoa saiu do seio da igreja e, de repente, o carinho, o afeto foi se esfriando. Foi cada vez mais difícil se relacionar com essa pessoa. Porque o isolamento não se trata simplesmente de corpo físico. Trata espiritual, da forma espiritual e do coração. E aqui nós encontramos, para fechar, um termo que perpassa todas as Escrituras e que João cita, a paciência de Jesus. O termo paciência aparece pelo menos 3 vezes no livro de Apocalipse. Aqui, e as outras 2 aparecem no capítulo 13, no verso 10, e no capítulo 14, no verso 12. Todas elas aparecem como uma manifestação de uma realidade espiritual visível. Vamos lá? Apocalipse 13, verso 10, só para a gente ver, e também o 14, é rapidinho.
verso 13, capítulo 13, verso 10, fala que sim: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. No verso 12, diz assim: aqui está a paciência dos santos. A paciência que já aparece como um dado adquirido, meus irmãos, como algo a mostrar. É Jesus a mostrar que os santos, eles perseveraram. João descreve essa realidade por conta de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. É Jesus a causa da nossa perseverança. Jesus, ele sofreu o pior isolamento que alguém poderia viver. Imagina um isolamento ruim. Um homem que fica preso por muitos anos. Imagina Jonas, que fugiu da presença do Senhor, tentou se isolar e veio um peixe e o abocanhou. Jesus, ele sofreu algo que nenhum homem é capaz de vivenciar. Um isolamento na cruz. Um isolamento violento. Meus irmãos, a cruz é violenta. A cruz é um ato de justiça. E Jesus sofreu isso sozinho porque o Pai não estava lá. Aliás, o Pai é quem estava contra Jesus. E sabe por que Jesus vivenciou isso? Se esvaziando da sua prerrogativa divina, a presença do Pai, a presença do Filho. Tudo isso aconteceu porque o objetivo desse isolamento divino era para alargar ainda mais a comunhão. Quando Jesus se entrega, meus irmãos, é como se Jesus estivesse a cumprir Gênesis 1, 26. O que diz Gênesis 1, 26? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus estava trazendo o homem novamente para esse círculo de relacionamento. Ao se entregar, ao viver esse isolamento, Jesus estava nos capacitando novamente a estar na presença de Deus. É por isso que o meu apelo para você nessa tarde é: não ache que na igreja não terá dificuldades, terá, mas o seu relacionamento com a igreja local é um reflexo daquilo que você vai viver com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O maior isolamento da história foi um abandono, e ele foi separado para que pudéssemos ser novamente reunidos nele. Jesus nos chama para a presença do Pai. O seu esvaziamento não foi uma perda, mas um caminho para nos incluir na comunhão divina. É por isso que nós iremos louvar o nosso Deus agora, com muito fervor, porque nós já vivemos uma realidade, ainda que fragmentada, daquilo que nós iremos viver com o Pai e com o Filho. Se o nosso louvor acaba aqui, na eternidade o nosso louvor não vai acabar, porque nós iremos cantar com o nosso Deus, cantar com o nosso Jesus e cantar com o Espírito Santo eternamente. E que o louvor agora possa refletir essa realidade que já existe aqui, porque o reino já é aqui e a igreja visível do nosso Deus é um reflexo disso. Vamos louvar o nosso Deus. Querido Deus, perdoe o nosso pecado e muitas vezes, ó Pai, nos isolarmos, ó Deus, simplesmente por olharmos as circunstâncias à nossa volta, Pai. Pai, nos faça ter uma percepção real, ó Pai, de quem Tu és, ó Deus, e da forma como o Senhor se relaciona, para que possamos também, como igreja, nos relacionarmos uns com os outros. Nos abençoe nessa semana, possamos, ó Deus, ter provas disso à medida, Pai, como nós nos relacionamos com o Senhor e também com os nossos irmãos. E no nome do Teu Filho, que deu a vida por nós, ó Deus, e que é o nosso exemplo,
de relacionamento, ó Pai. No nome dele que oramos. Em nome de Jesus, amém.